Bom, o que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: um balão está subindo com passageiros. A massa do balão com as pessoas é de 500 quilogramas. Considerando que a aceleração da gravidade constante seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual é o trabalho da força-peso necessário durante a subida do balão até ele atingir 800 metros? Então, uma pergunta que é muito clara, né? Ele quer saber qual que é o trabalho da força-peso. Lembra como é que a gente calcula essa brincadeira de trabalho? Bom, se não lembra, vamos relembrar rapidinho aqui, tá? Então, aqui ele me deu alguns dados aqui do problema, mas antes de colocar aqui os dados na fórmula, vamos aqui tentar relembrar. Bom, primeiro, como é que a gente calcula trabalho, né? Lembra? Trabalho a gente calcula usando quem? A seguinte formulazinha: trabalho é força vezes quem? Vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ aí. Lembrando que esse ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Então esse ângulo a gente obtém da relação dessas duas grandezas aqui, tá? Bom, então a gente calcula o trabalho dessa forma aqui. Tentando representar essa brincadeira, então imagina aqui que tem aqui sei lá, tá aqui o chão, vamos tentar desenhar esse balão, né? Eu vou tentar, tá? Então imagina aqui a cesta do balão, imagina que esse negócio aqui é um balão, professor, isso é cogumelo. Não, 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 enfim, é um balão, imagina que é um balão, né? Você tem uma cabeça aí boa, nessa cabeça aí, né, tem imaginação, tenho certeza que nem a minha. Né? Então imagina aqui que esse trem aqui não é um cogumelo, em si um balão, tá? O que que a gente sabe aqui do problema? A gente sabe que esse balão ele vai ter que subir aqui a altura, a 800 metros segundo o problema, né? Então a gente sabe aí que ele sobe aí 800 metros, uma altura até boa, né? Para um balão aí subir. Tá, então ele quer saber o trabalho da força-peso. Em termos de força, se eu imaginar aqui o balão como objeto só, balão em pessoas, tá? Como um objeto só, a gente sabe que o peso do balão é para onde? É sempre para baixo, né? Então o peso do objeto é para baixo. Então quando o balão estiver um ponto mais alto aqui da trajetória dele, o peso vai estar voltado para baixo. Quando o balão está subindo, né, ou seja, a direção do deslocamento do balão, o balão ele está se deslocando para cima, né? Então o deslocamento aqui do balão ele é para cima, tá? Aqui no ponto mais alto ele chega aqui, né, e para, mas a ideia é que o deslocamento aqui é para cima, tá? O que que a gente tem aqui de informação, né? Então a gente tem aqui a massa do objeto que ele nos deu, a massa do conjunto, na verdade, é quanto? É 500 quilogramas. Então a massa é 500 quilogramas. Vamos colocar aqui só para a gente anotar isso aqui. A gravidade ele também nos deu, ele falou que vale 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Que mais que ele fala? A altura, né, a distância também ele fala, já deu aqui, já coloquei ali. E o que mais que ele nos fala? Mais nada, né? Só isso. Bom, de antemão, para a gente calcular o trabalho aqui, deixa eu fazer aqui do lado essa brincadeira. Então, o trabalho da força-peso, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber da força. Bom, a força que vai realizar o trabalho aqui no caso é o peso, né? Aqui ele falou que ele quer saber da força-peso. Bom, o trabalho do peso vai ser a própria força, o peso, vezes o deslocamento aqui no caso, a gente sabe, e o cosseno do ângulo que a gente tem que determinar, né? Que ângulo que é esse aí? Né? Então aí que está o X, dá o pulo do gato, tá? Bom, primeiro, vamos calcular o peso, né? O peso do conjunto, porque, professor, mas o peso não é 500 quilogramas? Não, lembra, peso é uma coisa, massa é outra coisa. Peso a gente calcula como? Peso é massa vezes gravidade. Então o peso vai ser como? A massa aqui no caso é 500 quilos, a gravidade aqui no caso ele falou que vale 10, portanto o peso do conjunto balão mais pessoas equivale a 5.000 newtons. Então, vamos colocar lá, o peso do objeto do conjunto vale quanto? O peso do conjunto vale 5.000 newtons. O deslocamento aqui no caso foi 800 metros, vamos colocar aqui 800 metros, vezes cosseno do ângulo θ. Qual que é o ângulo aqui? Vamos analisar com calma essa brincadeira? Você concorda comigo que o balão ele está subindo aqui, no caso, ele está indo para cima, né? E a força-peso está indo para onde? A força-peso ela está indo para baixo. Então a gente percebe que são direções opostas, né? Contrárias. Então o peso está para baixo e o deslocamento do balão está para cima, né? Então o deslocamento que está para cima. Qual que é o ângulo formado entre um e outro? O ângulo formado é esse que está pensando mesmo, tá? 180 graus. Então o ângulo formado entre esses dois é 180. Então vamos colocar aqui cosseno de 180 graus. Cosseno de 180, a gente sabe quanto que vale, né? Vale menos um.
tá? Então, cosseno de 180, a gente sabe que vale -1. Bom, brincando aqui agora de matemática, o trabalho do peso vai ser, aqui eu vou fazer 5 vezes 8, fica mais fácil, é 40. Aqui tem quantos zeros? 5 zeros. Vamos colocar 5 zeros. Vezes -1, que é o cosseno ali de 180. Portanto, o trabalho da força-peso vai ficar como? Vai ficar esse menos, né? Menos. Quantos zeros que eu coloquei aqui? Tem 6, né? 6 zeros. Então, isso dá quanto, né? Qual é o trabalho da força-peso? Menos 4 milhões de joules, tá? Professor, mas a gente não tem essa alternativa aqui, aqui não tem essa resposta aqui nas alternativas. De fato, né? Nós não temos aqui 4 milhões, mas a gente tem aqui o múltiplo, né? A gente tem, ó, quilojoule, megajoule. E aí você lembra da matemática? O que que é quilo? Quilo quer dizer 1000, né? Então, quilo quer dizer 1000. Quando a gente tem esse mega quer dizer o quê? Quer dizer 1 milhão. Então, mega é 1 milhão e giga, né? 1 bilhão, né? Vamos colocar giga porque... Mas vamos colocar, vai. Giga é 1 bi, né? Então 1 bilhão. Então, esses múltiplos, né, a gente tem que estar na cabeça aí para resolver probleminhas ali de física, matemática. Então, quilo é 1000, mega é 1 milhão, giga 1 bilhão, tá? Então, aqui a gente tem 4 milhões. Como é que eu posso escrever isso aqui na forma de múltiplo de mega, né? Então, aqui vai ficar menos 4 megajoule, né? Você concorda comigo? Se ele tem 4 milhões, então tem 4 megajoule de energia, tá? Qual alternativa eu queria essa brincadeira? Alternativa D de dado, 4 megajoule. Bacana? E lembrar um pouquinho aí como a gente calcula trabalho? É isso.